Gente, para o nosso próximo painel, a gente também vai ter um tema muito importante e que, mais uma vez, como a gente veio vendo ao longo do nosso dia, poucos espaços para a gente poder pôr isso em pauta. E esse é um tema que, para mim, é muito caro, porque a gente que se aprofunda nesse universo da beleza e enxerga que o nosso corpo, muitas vezes, ele é um corpo muito mais político, quando a nossa beleza ela tem que ser não só ativa, mas de fato blindada para enfrentar um mundo que é avesso a gente. Isso afeta de forma muito clara e muito potente a nossa saúde mental. E isso afeta, ao afetar a nossa saúde mental, ela afeta todo um ecossistema, uma cosmovisão sobre aquilo que a gente é, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente ocupa. Então, falar de beleza e não falar da beleza a partir de um viés da psicologia é diminuir um tema tão potente como a gente veio vendo ao longo do dia. Então, eu queria aqui chamar duas pessoas muito queridas, que é a Roberta e o Bruno Mota, para a gente colocar exatamente isso em pauta. O que é beleza a partir do viés da psicologia, né? E como isso afeta a nossa saúde mental. Então, Roberta, Bruno, vocês estiverem aí com a gente, vai ser um prazer imenso a gente começar essa conversa aqui. Olá, Olá, tudo tudo bom? bem? Tudo bem? Você Tudo como é que bem? tá? Eu estou bem, graças a Deus, tudo certinho. Maravilha. Estamos Bruno, ansiosos tudo bem? aqui, viu? Ai, 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 Nossa, gente, o dia tá passando tão rápido, tô me tá perdendo aqui porque tá voando, tudo tão né? incrível. Sim. Gente, eu primeiro queria agradecer imensamente a presença de vocês. E para a gente já começar, queria já pedir para vocês se apresentarem e falarem um pouquinho quem são vocês na fila do pão. Então, por favor, gente, contem pra gente quem vocês são, Vou eu primeiro? por favor. Bruno, prazer, viu? Nós conversamos aí pelo Instagram e ainda não tínhamos nos visto assim. Prazer, viu? Muito bom estar com você. Obrigada, Rauli, aí mais uma vez, gratidão. E eu sou Roberta, né? Roberta Nascimento, sou psicóloga aí desde 2007. Trabalhei aí na área de treinamento, na área de recursos humanos. E há 2 anos aí pensei no projeto, né, que é a Juba do Poder, e a gente está aí há 2 anos no mercado, fazendo terapia capilar naturalista. Eu gosto de frisar isso, né, porque eu uso aqui nas minhas técnicas os óleos vegetais e essenciais para tratar as disfunções aí do couro cabeludo, né? E eu vejo que como psicóloga eu consigo aí ter uma vantagem, né? Porque muitas das vezes quando a gente fala de saúde capilar, algumas questões, algumas disfunções esbarram muito na saúde emocional, né? Na saúde física e na saúde emocional. Então eu acredito que eu consiga colaborar aí um pouquinho mais. E estamos aí, né? Há 2 anos à frente desse projeto que já criou, eu falo que já criou um corpo, né? E atendendo aí mulheres e crianças, tentando dar o meu melhor aí, fazer a diferença na vida dessas pessoas. Perfeito. Bruno, conta pra gente quem que é você, meu amigo. Ah, olá, boa tarde a todos, satisfação estar aqui, grato pelo convite, Raoni, prazer te conhecer, Roberta. Estamos aí nessa ginga e um ponto importante para pensar na estética, beleza, a autoestima da população negra e indígena. Sou o Bruno Mota, sou professor de psicologia na graduação, atuo em movimentos sociais, particularmente no movimento negro da AMPSINEP, Articulação Nacional de Psicólogas Negras e Pesquisadoras, ativista, né, pesquisa em relações raciais, questões de trauma, racismo, atende a população negra, né, maioria de homens negros, então dá para dialogar a respeito enquanto a belezas e como essas imagens, né, do homem negro tende a se sucumbir, né, ao se projetar no mundo branco. Acho que vai ser um importante diálogo, satisfação, vamos que vamos. Maravilha, gente, que lindo vai ser isso. Gente, eu queria começar perguntando para vocês uma coisa que eu acho muito interessante, que é com tanto atravessamento que a gente tem sobre o que e tanto
tanta violência sobre aquilo que a gente precisa aceitar enquanto imaginário europeu, um imaginário colonizado, onde a gente é quase engolido todo dia sobre o que que a gente pode, o que que a gente tem, o que a gente é, o que a gente não é, o que a gente deve ser. Como isso afeta a psique de um sujeito negro? Que aí, ó, pegando um pouco do viés junguiano, Bruno e Roberta, se eu tiver errado, vocês me falam, porque, tipo, eu parei de estudar Jung faz muito tempo. Mas nessa lógica onde a gente, para se tornar indivíduo, né, no nosso processo de individuação, é quase um desafio hercúleo, porque a gente tem tanto atravessamento para lidar e a gente muitas vezes esquece da gente nesse processo, e ao esquecer da gente nesse processo, a gente de fato sucumbe ao imaginário da branquitude. Se eu não falei besteira, como vocês, como psicólogos, acreditam que a gente deve tratar beleza negra na sua essência, compreendendo todos os impactos que isso gera na vida de um sujeito? Pode falar, Bruna. Fala você primeiro. Ah, é um ponto importante, né? A gente resgata, né, um texto da Neila Souza Santos que fala sobre a tornar-se negro. Né? Tornar-se negro é uma caminhada a qual passa por um sofrimento psíquico promovido, né, pela toda a estrutura da violência racial, e a gente acaba introjetando essas imagens grotescas que é, né, espalhada pelas mídias e como isso é fomentado, né, pensando o homem negro enquanto uma figura raivosa, agressiva, predador sexual e assim por diante. Toda essa imagem negativa tende a ser alimentada, né, reforçada pela mídia e outros espaços da sociedade. Na medida que o sujeito acaba se sucumbindo em frente à violência racial desse imaginário, há uma falsa, né, um falso si mesmo que se apresenta, né, uma performance de si. Essa performance se leva a um tensionamento, que a pessoa não se encontra naquilo que de fato se possa se permanecer com autenticidade enquanto um corpo negro de beleza, né? Uma beleza essa que tem que ser resgatada, né? Então, o caminho é passar por esse túnel de sofrimento, ao qual se torna-se possível se reafirmar enquanto uma identidade, né? Voltando àquele ponto, tornar-se negro é uma identidade política, construída constantemente. Tornar-se essa identidade é necessário a gente se rever, né? Aí dá para ter uma escultura do esqueci o nome do artista, é Flávio alguma coisa, que tem uma imagem, tem até no MASP, né, de um menino negro colocando um balde de tinta branca para se embranquecer, né? Todo esse imaginário a qual leva a gente se anular em frente a uma performance que não se sustenta, né? Se sustentar é a leveza da gente aceitar a nossa integridade enquanto belezas negras, né? Passar por isso tem essas vias, né? Pensando aqui nessa geração nossa, que tornar-se negro, tornar-se algo tardio, né? A gente ora a juventudes negras, as crianças negras, os pais, as mães, fortalecendo essa identidade logo de ser, você percebe uma autoestima mais firme, né? A gente tem esse contato que essa ancestralidade acaba se apresentando logo cedo, né? Então, esses são uns pontos aí que me veio a provocação. Não, bem bacana, Bruno. Assim, você falando, passa um filme na minha cabeça, né? De coisas que você disse. E hoje de manhã eu tive a oportunidade de ouvir um pouquinho também alguns outros palestrantes e ficou algo assim que mexeu aqui emocionalmente comigo quando o Raoni trouxe, né? Que ele se viu um homem bonito aos 39 anos. Eu digo que comigo também não foi diferente, né? Esse ano faço 45 e me descobri bonita, né, na sua totalidade, aí, respeitando as minhas características naturais aos 40 anos, 40, 42 anos, né? E eu vejo, assim, hoje com as mulheres que eu atendo, que eu consigo aqui conversar, muitas delas ainda não se encontraram, né? E quando o Bruno trouxe essa questão das crianças, hoje, assim, olhando aqui para o meu público, eu vejo que, assim, as mães têm muita dificuldade de lidar com o cabelo das suas filhas, né? Mas dá muito trabalho, Roberto. Então, eu tenho aqui todo um trabalho
de consultoria no bom sentido, de ajudá-las realmente a cuidar de uma forma respeitando a curvatura, com produtos de qualidade. Mas o que eu ouço muito é que, ai, não tenho tempo, dá trabalho, mas no fundo eu tento enxergar o que tem por trás dessas falas. Porque quando você olha para essas mães, elas estão com seus cabelos alisados, relaxados. Então, será que dá trabalho? Será que é essa fala que de fato conecta realmente, né, com o sentimento dessas mães ou não, né? Realmente há todo esse contexto de preconceito, né, de racismo, de que elas sofreram muitas coisas lá atrás e não querem que os seus filhos, suas filhas sofram, passem porque o que elas passaram, né? Então eu vejo que é um momento assim, sabe, da gente construir mesmo ajudar essas mães a construir a autoestima das suas filhas e resgatar a autoestima dessas mulheres que estão aí, né? Que estão sofrendo e que querem ter o seu cabelo natural de volta. Mas outra fala que eu escuto muito é: ai, meu marido não gosta, ai, minha mãe fica no meu pé e diz que se eu continuar com esse cabelo eu não vou arranjar um emprego. São falas muito duras, né? E aí eu penso aqui, meu Deus, como que eu posso ajudar essas mulheres a se descobrirem, né? A respeitar a sua identidade, a recuperar a sua autoestima e ajudá-las nesse processo evolutivo. E, gente, uma coisa que eu queria ver com vocês, que é de fato muito potente o que vocês trazem, e a importância da gente abraçar a complexidade, né, de fato sobre aquilo que a gente se propõe a compreender do outro. Queria ouvir um pouquinho de vocês, qual o valor do símbolo, do signo, quando a gente fala sobre uma beleza negra dentro né, desse corpo que se torna político nessa sociedade que atravessa. O que é cabelo? O que é pele? Sabe? O porquê da barba, o porquê do óculos, o porquê da postura, né? E pergunto isso porque quando a gente começa a enxergar essa dinâmica, né, uma coisa que a gente vê isso muito na indústria, é a indústria querendo oferecer uma experiência baseada numa percepção tão distante do que é a realidade, que acaba criando mais atravessamento, que acaba criando mais distanciamento e invisibilidade. O que é esse corpo negro? Queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, esse corpo histórico, esse corpo ancestral, essa beleza que não é de hoje e essa beleza que ela tem que ser resiliente a todo momento para poder simplesmente ser ela. Nossa, eu fiz uma pergunta épica agora, desculpa, gente, fui claro. Eu estou aqui pensando na resposta. Ai, mas sabe o que eu vejo assim? Eu me coloco nesse contexto, nesse trajeto aí, né? Eu falo que eu me sinto como uma pessoa em construção, e as mulheres que eu atendo aqui, eu ajudo nesse processo de construção também, né? Porque quando a gente olha para a nossa história lá atrás, até falando um pouquinho, né, sobre autoestima, assim, quando o Raoni me convidou, eu falei, poxa, eu vou tentar, que eu posso trazer, né? E aí olhei, falei, poxa, eu gosto muito, a gente fala muito de autoestima, mas às vezes a gente está muito preso a essa questão da aparência, e autoestima não é só isso, isso é um pedacinho do que é autoestima como um todo, né? E aí, quando a gente vai pensar na história do nosso povo, de tudo que aconteceu conosco, né, ao longo dos anos, e a gente traz esse conceito de autoestima, né, a autoestima tem é dividida em 4 pilares, mas eu acho que nesse momento eu queria falar sobre o autoconceito, que representa o que você fala de você, quais são as suas características e como você se define, né? E aí, quando eu paro para ouvir você, Raoni, o que me traz a memória? Será que hoje a gente tem claro quem nós somos? Como que a gente se define? Muitas das vezes eu vejo a gente se definindo a partir de um olhar que não é nosso, né? O olhar do colonizador, o olhar da branquitude,
como se eles determinassem, né, o que é de fato beleza nesse mundo, nesse país, né? Então, como que eu vou tratar a minha autoestima, sendo que o meu olhar não é 100% meu, e sim eu tenho a minha definição partindo de um olhar, né, do colonizador, que não sabe o que é melhor para mim, que, pelo contrário, a todo momento diz que meu cabelo é feio, meu nariz é feio, né, minha boca é feia, meu corpo é feio. Esses dias eu estava ouvindo um discurso do Malcolm X que ele traz justamente isso. Quem ensinou a gente a nos odiar? E aí, como que nesse cenário a gente vai construir a beleza? Então, assim, se a gente não conseguir resgatar a nossa ancestralidade, resgatar a nossa origem, a gente não vai conseguir, assim, isso, né, pensando aí com o meu olhar de psicóloga e pensando nas mulheres que eu atendo. Se a gente não resgatar o nosso passado, a gente não vai construir um futuro onde as mulheres possam se olhar e falar: eu sou bonita de verdade. E é isso que acho que é o meu sonho, enquanto pensando aí na Juba do Poder, eu acho que esse é o meu verdadeiro sonho. Mas se a gente não olhar para trás, a gente não vai conseguir desconstruir esse discurso que nos afeta muito até hoje. Excelente ponto. Vindo a Roberta, me lembrei de uma cena da minha irmã, que tem agora tá com 18 anos, mas como era pequena, ela queria ter o cabelo, deixar o cabelo crespo, só que minha mãe insistia, né? Minha mãe e o padrasto insistia para alisar o cabelo dela. Aí eu me recordo, né? Minha irmã, quando era criança, chorava assim, do nível de sofrimento que é ter que alisar o cabelo, essa falta de compreensão, né? Dessas mulheres, dessas pessoas, que acaba se fomentando uma subjetividade a partir da branquitude, vai repercutindo toda uma geração traumatizada, né? E como esse modelo branco vai sendo embutido. E a necessidade nossa de permanecer uma autenticidade, né? Pensar nosso corpo é político e carrega uma memória ancestral. Essa memória ancestral se dá naquilo que é subjetivo de cada um de nós, mas aquilo que a gente se espera enquanto uma memória coletiva, né? Isso é um ponto importante naquilo que a Roberta levantou anteriormente, na medida que a gente vai se resgatando enquanto um autocuidado daquilo que diz respeito a nós, né? Para além de uma performance branca. E outro ponto, né, nessas rodas de conversas com homens pretos, quando algumas vezes a gente acaba se performando no mundo branco ou performando daquilo que é ser negro. O ser negão é usar um black power, ser negão é usar uma camisa de hip hop, ser negão é tal coisa. Esse fetiche, né, de ser negro, de ser um homem e negro, que se vai grudando. Essa identidade não é formada, né, nem para o mundo branco, nem para aquilo que está dito de uma cultura pop negra, né? Para eu ser negra, então tem que usar uma roupa larga, nem sempre. Faz sentido para mim. Ou uma mulher que tem que usar o cabelo encaracolado, nem sempre. Isso diz aquilo que a pessoa está bem. Estar bem é buscar um autoconhecimento e se reafirmar que aquilo que se constitui quanto o corpo não é fragmentos de um mundo colonial, mas diz respeito a si, né? Que é muito comum. Lembro algumas rodas de conversa com os caras falando, não, mas eu não quero. Agora eu tenho que me performar porque eu preciso também para ser negro. Ser negro é seguir essa cartilha X, Y, Z. Né? Eu tenho que usar roupa larga, tenho que usar tal jeito, tenho que usar tal estereótipo. Não é a respeito disso, né? Se conhecer buscar diminuir a tensão psíquica ela é gerada quando a gente busca criar uma performance, né? Esse teatro social que não corresponde à sua intimidade subjetiva, né? Essa intimidade a gente passa por percalço, né? Então, uma identidade negra autêntica é na medida que a gente consegue se recolher naquilo que diz respeito a nós, de uma memória ancestral, pessoal, que condiz com esse corpo, né? Não uma caricatura, né, de um corpo, um corpo oco, esvaziado de sentido, né? O sentido ele se dá na medida que a gente consegue se aterrar essa subjetividade no campo harmônico, né? Não,
histriônico, né? Tem que fazer isso, porque isso é necessário. Não, não é. Falam isso que eu não. Eu não gosto de deixar meu cabelo muito grande, por diversos motivos. Eu gosto de deixar assim, para mim tá muito bom. Então eu não sou menos negro porque eu não tô com black power, ou não tô com barba, né? A gente vai colocando essas caricaturas sociais para buscar ser aceito, não é, né? O caminho se dá nesse autoconhecimento, nessa busca de si, que é difícil, né? E vem aquilo, um processo de individuação que não é fácil, que era aí sustentar nós mesmos, né? Que lindo isso, gente. Tá uma delícia esse painel. Que de fato, né? Beleza é algo tão mais profundo que se a gente não pôr em pauta da forma devida, vira procedimento estético. E ainda assim, um procedimento estético, também por ser muitas vezes uma violência, também é algo que deve ser colocado na pauta de uma forma muito profunda. Gente, caminhando para o final, e eu tô colocando isso já, tá, gente? Porque o tempo tá muito rápido, eu tô muito chateado com isso, que tá realmente muito fantástico. Mas eu queria fazer uma pergunta combo para a gente poder fechar e dar para vocês o tempo que vocês merecem de reflexão. Porque, de fato, o autoconhecimento, ele é quase o arroz com feijão, né? Para a gente poder, de fato, caminhar no mundo. Mas como vocês enxergam esse autoconhecimento quando o mundo nos atravessa tanto que muitas vezes obrigando a gente a ter uma força e uma potência que muitas vezes o autoconhecimento se torna um privilégio, já que a gente tem que operar ou performar muitas vezes. E com isso, como se essa pergunta já não fosse um pouco maluca, eu queria pedir para vocês, com isso também, trazer uma dica do papel do psicólogo nesse processo, que isso eu acho muito importante, né, para a gente dar valor a quem tem valor numa lógica da nossa própria construção. Tá? E com isso, também, mais um pontinho, uma palavrinha final para a gente fechar. Mas isso só me antecipando, tá, gente? Senão eu nunca vou parar de falar, mas já queria ouvir um pouquinho de vocês sobre esses três pontos. Bom, pensando aqui, Raoni, vocês estão me ouvindo? Que congelou Sim, aqui. sim, sim. Voltou? Voltou? Tá Ah, tudo legal. tranquilo. Sim. Bom, pensando aqui um pouco, assim, eu vejo que, pelo que eu tenho acompanhado e que eu tenho observado bem de perto, eu acho que a gente, enquanto psicólogo, a gente precisa cuidar das emoções das pessoas, né? Eu sou muito focada na área comportamental e a comportamental cognitiva, que é a área que eu vejo hoje que para o meu trabalho, tanto através dos cursos ou aqui, né, eu falo com as minhas clientes, com as minhas amigas, é algo que dá certo. E o que eu vejo? A gente precisa ajudar essas pessoas a se olharem de fato e reconhecerem as suas características, em ver que elas são muito mais do que beleza, muito mais do que cabelo. Acho que o Bruno foi muito excelente nas falas que ele colocou. A gente não tem que criar essa imagem, né? Então tem que ser assim, tem que ser assado. Não. Para a gente fortalecer a nossa saúde emocional, a gente tem que ser quem a gente é, porque é isso que traz conforto, é isso que traz alegria, né? E que fortalece as nossas emoções. Mas como? Às vezes eu vejo que a gente está num mundo assim muito que confuso, sabe? Há uma certa confusão mental, porque a todo momento a gente é atravessado por esse padrão de beleza, né? E como sobreviver a tudo isso? Então a gente precisa ajudar as pessoas a se olharem, né? Se sentirem ali pertencentes a esse mundo no sentido de que, bom, né? Eu estou me vendo, eu sei aqui o meu potencial, eu sei as minhas características, eu sei as minhas forças, né, de caráter, eu sei, né, eu consigo enxergar as minhas qualidades e consigo ver os pontos aí de melhora. Então, eu vejo que é um trabalho que é bastante minucioso, mas que é possível. Esses dias eu estava lendo sobre psicologia positiva, que é algo que eu tenho estudado e que eu gosto muito,
e que o autor, né, Martin Seligman, ele fala sobre a questão da felicidade, né, que 50% do que determina a nossa positividade, a nossa felicidade, vem da nossa carga genética, né? E os outros 50% é as nossas ações, enfim, como a gente age no mundo que a gente vive. Então, quando a gente vai fazer esse paralelo, eu meio que já me senti meio que no prejuízo com esses 50%, porque a gente traz uma carga genética de muita dor, infelizmente. Mas, né, ao contrário, como a gente fortalecer esses outros 50%? Então, se eu tenho esse 50%, que é através das minhas atitudes, através de como eu enxergo o mundo, através de como eu lido com o meu dia a dia, então vamos fortalecer esses 50%, né? Vamos dar a nossa parte no sentido de que vamos ajudar essas pessoas a olharem para si e trabalhar as suas emoções, né? Sejam emoções difíceis, vamos lá, vamos ajudar essas pessoas. E seja as emoções positivas, vamos fortalecer isso. Então, no meu papel aqui de como terapeuta capilar, eu vejo que eu consigo fazer isso um pouquinho, né? Por dia, a cada atendimento, através dos posts, eu sempre tento mostrar para as mulheres que nós podemos sim chegar aonde nós desejamos, né? Com esforço, com disciplina, e que é possível, sabe? Eu acho que todo esse processo que eu passei e que outras tantas mulheres passam por isso, mas que eu vejo que no final há sim a possibilidade, né, de vencermos. A moça do painel anterior, ela falou muito disso, adorei. Não vou lembrar o nome agora, mas que assim, tantas, tantos de nós conseguiram chegar, por que nós não vamos conseguir? Né? Então, eu acho que é possível, sim, a gente se conhecendo e fortalecendo umas às outras, porque é dessa forma que a gente vence. Eu acredito muito nisso. Excelente da Roberta trazendo essa síntese desses pontos. Eu concordo naquilo que ela levanta, complementando a respeito na medida que a gente pode sustentar a nossa própria existência quando essa tonalidade emocional, né, que ela é composta, né, pelo impacto da violência racial, tende a ser elaborado de um modo mais sutil. E a sutileza vem na compreensão como essas as marras tendem a nos sucumbir em algum nível, né? Um nível social, psicossocial, econômico, entre outros. Ouvindo a Roberta, me lembrei de um caso de uma moça que eu atendia, e ela traz uma menina negra, na faixa de 20 anos, e um dos pontos, né, de sofrimento dela gira em torno dessa sentir-se inadequada, né, dentro da universidade. Sentir-se inadequada se dá de como todos os modelos estéticos, políticos, entre outros, se dá ao mundo branco. Isso gradativamente vai corroendo a pessoa. Como não há um experimento autêntico, positivo, que fortalece a sua imagem, né? Pensando que a autoestima não é apenas uma beleza física, mas à medida que há um reconhecimento, um valor simbólico afetivo de si, naquele agrupamento que a pessoa consegue se pertencer. E ela trazia essas angústias, né, acerca de não pertencimento à universidade, mas um sonho dela que eu acho bem interessante, né? Quando ela sonha que ela tá em um mundo, o sonho, esse é o sonho dela, né? Sonha que tá um mundo em ruínas, né? O mundo tava tudo em ruínas, as pessoas estavam desesperadas na rua, e ela entra em uma porta, nessa porta entra uma espécie, uma outra dimensão, onde tem um espelho, né? No espelho tem várias figuras monstruosas que tentam agarrar ela. A análise desse sonho foi em torno desse mundo colonial que está em ruínas, nesse modelo estético político do branco, a qual leva ao sofrimento da pessoa quando isso não é reconhecido. Quando a gente não nomeia, né, que esse mundo em ruínas, do sonho dessa cliente, esse espelho de figuras monstruosas, de respeito a esse mundo colonial, embranquecido, que nos coloca a um regimento que a gente não consegue acompanhar, e isso leva a adoecimentos, né, adoecimento esse como depressão, entre outras, isso tende a ter um volume muito maior, né? O que cabe é quando a pessoa endereça essa violência, endereçar, dar o nome, CPF,
localizar de onde vem isso. Bom, vem na universidade que é branca, vem de como um modelo estético diz respeito a algo que não corresponde às minhas feições. Quando a gente vai endereçando, a elaboração se torna mais eficiente. A gente consegue nomear, colocar para fora, né? Ou como usando aqueles filmes de exorcistas, né? O diabo sair do corpo que se nomear. Quando a gente nomeia isso no campo do simbólico, as tensões tentam diminuir. Bom, não é comigo. Esse espelho destruído, com a figura monstruosa, não é meu. Diz respeito a um mundo que não acompanha mais a minhas realizações, né? Pessoais, sociais, entre outras. Eu lembro que uma da análise desse sonho foi usar o mito de Oxum. Oxum, para quem não conhece, que é a divindade que expressa a beleza, a senhora do Rio dos Doces, aquela que também carrega a maternidade. E Oxum, ela carrega sempre um espelho, né? Um espelho que tem uma dupla face, um espelho que sustenta essa realeza interna, ancestral, e também que leva a todas as fissuras, aspectos mais sombrio de cada um de nós. Quando eu falo para ela, né, fazer um tipo de trabalho a qual possa conectar com a imagem de Oxum, com esse espelho positivo, esse espelho que vai realçar essa ancestralidade. E isso se dá no campo do simbólico, né? Quando a gente vai ganhar repertórios simbólicos daquilo que é do contexto de vida da pessoa. No caso, essa cliente era do candomblé, então fazia sentido devolver para ela a imagem de Oxum. Que fosse uma outra pessoa que tivesse uma outra religião ou outra código simbólico, não utiliza esse código simbólico. Nós falamos isso para quê? É necessário saber o contexto dessa pessoa para usar a imagem que diz respeito a ela. Não algo que a gente vai forçar de fora para dentro, mas aquilo que está na pessoa, né? Aquilo que dialoga com ela para reforçar algo autêntico, positivo e leve, né? A leveza, apesar de todo mundo em ruínas, como o sonho dessa menina. Esse é o desafio nosso, de buscar essa saúde por meio daquilo que é leve, mesmo assim, se tensiona constantemente. Gente, que alegria ter vocês aqui. Foi e será sempre, porque é, né, o legal é que isso aqui vira podcast, vira vídeo depois. Mas que alegria, porque quão profundo é, né, e quão complexo. Ao mesmo tempo, não é um complexo que ele é complicado, é que ele é complexo porque ele tem diversas camadas que merecem ser respeitadas e dignificadas. Gente, eu estou muito feliz. Então, eu queria. Antes, não vou parar de falar nunca, que a gente tem ainda um dia cheio. Mas eu queria muito agradecer vocês, Roberta, Bruno. Foi uma honra ter vocês aqui com a gente. Espero que vocês tenham curtido esse espaço, porque foi é de fato exatamente para isso que vocês proporam. E espero que vocês possam ficar com a gente aqui até o final, porque a gente tem muita coisa bacana ainda para tocar. Então, meus amigos, muito obrigado, viu? Um prazer imenso ter vocês aqui. Imagina, muito obrigada, obrigada, Bruno. Bom conhecer você. Raoni, mais uma vez, obrigada. E espero que a gente tenha, né, com essa pequena fala aqui, nossa, minha e do Bruno, a gente tenha contribuído aí com a vida de alguém, né? E isso é muito bom. Acho que a gente está aqui para ajudar, para criar insights aí, né? Para fazer realmente com que as pessoas se olhem aí, se percebam e gostem, né, de como verdadeiramente são. Acho que a gente está nesse caminho. Perfeito. Satisfação, Roberta, Raoni, muito bom estar aqui com vocês, trazendo aí essas provocações de saúde mental, autoimagem, excelente, muito bom conhecer vocês, trabalho, então de parabéns, satisfação demais. Muito Obrigada. obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo.